Olá, tudo bem? Tudo bom para você que acompanha o Gauchinho.com, também o Sala 203. E hoje nós estamos recebendo no nosso estúdio Denise Cassiava, que é esteticista, cosmetóloga, é técnica em enfermagem e também é massoterapeuta. A gente vai conversar com a Denise em 2 minutinhos, logo após os nossos comerciais. Fique ligado, a gente já volta. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou. E nós, aqui da Uraunica Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui, você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida. Estamos de volta e agora sim, nós vamos conversar com a Denise, vamos contar um pouquinho da história desta mulher que não é serafinense, mas escolheu Serafina Correia para viver, para empreender e aqui está na nossa cidade. Primeiramente, Denise, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vinda ao Gauchinho.com, seja bem-vinda ao Sala 203, obrigado por dedicar um pouco do teu tempo por estar aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo ao Sala 203. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde a todos. É uma honra estar aqui, que bom, né? Para o pessoal também que não me conhece, poder conhecer um pouquinho do meu trabalho, quem é a Denise como pessoa e como profissional. Vamos começar falando, quem é a Denise? A Denise não é natural aqui de Serafina, né? Não, sou natural de Veranópolis. É pertinho. É, aqui do lado? Aqui do lado. Como é que a Denise veio para Serafina? Por que vir para Serafina Correia? Porque na época que eu trabalhava na enfermagem, eu já trabalho na enfermagem há 22 anos, são 22 ou 23 anos já que eu sou formada como técnica em enfermagem, e eu trabalhava em Veranópolis, nessa área. Daí depois eu passei um tempo na Itália, morei um tempo lá, morei quase 3 anos e pouquinho lá na Itália, depois vim a Serafina também por um antigo relacionamento que eu tinha, daí eu acabei vindo para cá.
Comecei a trabalhar na unidade de saúde aqui de Serafina por um tempo, depois acabei passando no concurso público e daí fui me enraizando na época, porque daí aquela coisa do concurso público, tu vai ficando, porque daí tem aquela coisa garantida, né? E daí acabei ficando por aqui. E fui trabalhando na enfermagem até, eu acredito que uns 3 anos atrás, 2 anos e meio, na realidade, que eu realmente daí me desliguei da enfermagem para trabalhar na área que eu atuo hoje. Mas antes de nós falarmos um pouquinho da tua área, que tu atua hoje, vamos falar um pouquinho da Denise. Quem é a Denise? A Denise, acima de tudo, hoje é mãe, né? Que era um sonho que eu tinha há muito tempo. Hoje eu sou mãe, sou empreendedora, sou mulher, sou batalhadora. Uma pessoa que sempre teve sonhos. E sabe que na vida, às vezes, a gente tem sonhos e a gente acha que não vai conseguir realizar eles, né? Mas eu descobri que a gente consegue. Claro, nem todos os sonhos a gente realiza. Eu ainda tenho o sonho de ganhar na Mega Sena, não ganhei. Isso todo mundo tem. Todo mundo tem. Mas eu digo assim, sonhos reais, sabe? Que quando a gente batalha, que a gente vai atrás, a gente consegue realizar. Quando eu trabalhava na área de enfermagem, essa questão do cuidado ao outro, né? Eu sempre gostei muito dessa parte de beleza, dessa parte de embelezamento, de cuidar, de olhar de uma forma diferente. Sabe, o que pudesse ser mudado, o que podia ser melhorado. Mas era uma área que eu trabalhava mais só com a saúde. Então, aos poucos, eu fui me aprimorando, fui crescendo, fui estudando. Eu tenho uma carga lá de trás que vem grande nessa parte da enfermagem que me auxilia hoje bastante. E a Denise virou uma mulher forte, uma mulher guerreira, uma mulher que vai em busca dos seus sonhos, com medos como todas as outras, mas inspirada, determinada, e até eu não conseguir, eu não paro. Vai até o final. É isso aí. Denise, vamos voltar então, vamos falar um pouquinho sobre técnico de enfermagem, né? Por que fazer enfermagem, técnico, enfim, por que a área da saúde? Tu sabes que eu não sei te dizer uma coisa exata por que eu escolhi, porque eu comecei a trabalhar na área de enfermagem com 18, 19 anos. Segredo, eu não vou contar quantos anos eu tenho agora. Não, tô brincando. Mas faz bastante tempo, né? Então, na época era uma coisa que eu achava tão bonito, sabe? Essa questão do cuidado, do poder fazer algo pelo outro, sabe? Eu sempre gostei desta área, que fosse de saúde, que fosse de agregar alguma coisa a mais para o meu conhecimento. E daí sai da história na época era nem segundo grau, né? Hoje já não é mais, ensino médio, é diferente o termo que se usa. Então, daí saí da questão daqueles estudos, comecei a dizer, não tinha condições financeiras na época de fazer uma faculdade, porque há 20 e poucos anos atrás era diferente do que é hoje. Hoje é bem mais fácil, né? As pessoas têm mais oportunidades. Naquela época era muito caro, enfim, a minha família não conseguia me ajudar. Até a questão de logística era complicado também naquela época. Eram só em cidades maiores, não tinham essas coisas que semipresencial, ou que hoje tem transporte, tu tem automóvel, é um pouquinho diferente, né? Quando tu tá começando a caminhar com as tuas pernas, o negócio é mais devagarinho. Mais complicado. Mais complicado. Daí o que tinha mais próximo da cidade era na cidade vizinha, Nova Prata, que foi onde eu fiz meu curso, e daí eu fiz o curso de técnico em enfermagem. Comecei a fazer o curso sem muita expectativa, aquela coisa de querer ajudar, mas não sabia bem o que era, qual era o rumo que eu ia tomar. Amei, adorava de paixão o meu trabalho, daí comecei na época estagiar no Hospital de Veranópolis, depois trabalhei lá por um período, depois acabei me ausentando do país por um tempo, depois retornei a Serafina, e quando retornei para cá, continuei na área da saúde, que era onde eu já tinha uma formação, que era o que eu realmente sabia fazer, que eu gostava naquele momento, e era o que a oportunidade naquele momento me forneceu, sabe, que eu podia fazer aquilo. E daí depois que eu fui mudando aos pouquinhos. E aí, aos poucos, tu foi buscando uma outra formação. Exato. Na realidade, antes, eu comecei a auxiliar, trabalhar com alguns profissionais. Eu ainda trabalhava na enfermagem, comecei a trabalhar com o Dr. Jonathan, aqui da cidade, que todo mundo conhece ele. Comecei a trabalhar com a Edmara Ferreira. Daí, com o Dr. Jonathan, eu trabalhava com a parte como secretária, auxiliava ele nos procedimentos pela questão do técnico em enfermagem. Ele era, na época, ainda meu colega de SUS, depois ele acabou saindo também da prefeitura. E daí foi ali que eu comecei a realmente brilhar os olhos, sabe? Que eu comecei a ver o outro lado da saúde, que não era só o cuidar, que era um cuidar diferente. Um cuidar de querer melhorar, de ver aquele sorriso, principalmente em mulheres, homens também. Mas eu acho que hoje a parte de estética, a parte de querer melhorar o físico não é só das mulheres, é homem também, mas ainda predomina a parte feminina.
Então, de ver, sabe, aquela pessoa entrando e saindo feliz e vendo resultados e vendo mudanças que, quando se olha no espelho, tua autoestima melhora. E daí acho que foi ali que começou a me brilhar o olhinho. Mas eu ainda não estava estudando. Eu trabalhei com ele por um tempo, depois continuei trabalhando na saúde como na enfermagem. Daí depois eu fui trabalhar com a Edi, daí comecei a auxiliar ela com alguns procedimentos pequenos. Comecei a gostar, daí resolvi fazer um curso de massoterapia. Daí ela me forneceu o curso, eu fiz todo o curso com ela. Daí, olha, né, como é, a gente nem sabe onde a gente vai parar, né? Daí fiz o curso ali para começar a ver se ia engrenar, se ia gostar. Amei de paixão. Comecei a trabalhar nesta parte, antes atendendo o pessoal dela, depois comecei a atender o meu pessoal, os meus clientes individuais. Daí depois eu comecei a dar aula para ela, que ela tem um instituto que fornece cursos, né? Daí eu dava aula aqui, dava aula em Passo Fundo. Daí depois eu resolvi que eu ia engravidar. Daí eu tive que parar. Daí não tinha mais tempo, não tinha mais condições de tempo hábil nas 24 horas para fazer tudo. Daí eu parei. Mas um pouquinho antes disso, eu já tinha começado a faculdade de Estética e Cosmética. Também não sabia bem, sabia que era isso que eu queria, mas não sabia qual era o rumo. Porque na área da estética tem várias aberturas, né? É bem amplo, né? É amplo. Daí eu gostava muito dessa parte de corporal e facial, mas eu não tinha certeza se era isso que eu iria realmente continuar, porque tinha parte da massoterapia, que dá para agregar coisas, enfim. Daí engravidei, terminei minha faculdade, tive minha pequena, enfim. Daí resolvi fazer uma pós-graduação para me especializar ainda mais na parte da estética. Daí foi ali que realmente eu decidi que o que eu quero é a parte da estética. Hoje, eu ainda trabalho com masso, mas é o que eu amo fazer. E aqui no SUS, que tu era concursada, tu abriu mão do concurso público. Abri mão do concurso. Foi uma decisão difícil, porque, sabe, acho que nós, aqui na nossa região, nós somos criados com aquela... Eu não sei te dizer a palavra, mas aquela coisa assim, que concurso público é uma garantia para a vida. Exatamente. Sabe? Pelo menos eu fui criada com esta visão, né? Concurso público é garantia, tu tá garantido. Mas não é assim. Às vezes, claro, por muito tempo foi o que eu gosto de fazer isso. Tipo, se hoje eu tivesse que voltar a trabalhar, tranquilamente. Mas foi uma decisão difícil, porque não pela estabilidade, mas por anos de profissão, né? E era aquela coisa, a gente vai trocar o certo pelo duvidoso. Tu não sabe o que vai ser. Tu vai virar uma empreendedora além do teu trabalho. E empreendedorismo não é só ir lá e fazer o teu trabalho. É a questão de gestão, é a questão... Enfim, tem N coisas por trás. Coisas que eu não tinha nem ideia de como se fazia. Que agora, aos poucos, nesses 2 anos e meio, eu estou aprendendo, crescendo, passinho por passinho, né? E empreender, eu sempre gosto de falar sobre empreendedorismo, né? Porque às vezes as pessoas acham que empreender é simplesmente tu abrir as portas, colocar uma placa lá na frente e abrir a porta e é isso aí. E deixa os clientes, e os clientes já estão aí te esperando. E é totalmente o contrário, né? Exato. Não, tem a parte boa, porque quando eu abri a minha clínica, que daí eu decidi que eu ia caminhar com os meus passos, do meu jeito, da forma que eu queria, enfim, do meu jeitinho, cada um tem o seu jeito, né? Que eu resolvi empreender, no início parecia tudo muito fácil. Abrir, colocar um local, ou comprar, montar, fazer, né? E depois? E a segunda parte? Eu tinha alguns clientes meus que já eram lá, antigamente era parte da massoterapia, que graças a Deus me acompanham até hoje, que eu pude agregar mais coisas à vida deles, a deixar melhor o bem-estar deles, o dia a dia. Mas e o resto? E os boletos, né? Daí a gente começa a pensar. E daí é aquela coisa, hoje eu ainda trabalho sozinha, porque graças a Deus tem um movimento muito bom, mas eu ainda consigo dar conta de me virar. Mas ser secretária, é correr atrás do cliente, é fazer promoção. Agora estou começando a cuidar do marketing, porque eu sempre fui aquela que quem me conhece é do boca a boca. Lá de antigamente, que trabalhava com fulano, trabalhava com ciclano. Eu conheço, já fui, é boa isso, é aquilo, sabe? E daí o pessoal vinha vindo, por indicação. Então, eu nunca fui muito do marketing. Só que eu vi que agora, tipo, final do ano passado pra cá, ou tu entra no jogo, ou tu vai ficando pra trás, né? Porque eu sou assim, eu gosto muito do Instagram. Posto pouco, não sou uma pessoa de postar muito, mas eu gosto bastante. Mas eu tenho medo, às vezes, do Instagram daquelas promessas milagrosas, sabe? Então, eu sempre deixei o marketing um pouquinho de lado. E daí eu disse, não, acho que agora está na hora de eu começar a pensar de outra forma e engrenar na brincadeira junto com todos, né? Então, agora estou começando essa parte também. Claro, tem um pessoal que me ajuda, porque tudo sozinho não dá para fazer.
Mas é batalhado, todo dia a dia ali, organizar tudo, e chama, e faz, corre atrás, vê se o procedimento está certo, se não está, se deu alguma reação, se não deu, se está tudo bem, se está ok. E eu acho que por esta questão da enfermagem, eu sou bem chata, sabe? Eu fico ligando e perguntando, tá bem, não tá, tem tudo tranquilo? Eu prefiro pecar pelo excesso do que deixar de estar presente, né? Porque se tu está acompanhando com, né, tudo vai dar tranquilo. Certo. Já é feito para dar certo. Exatamente. Mas cada pessoa é uma pessoa, pode ter uma reação diferente, é algo diferente, cada procedimento, que às vezes se tu não acompanhar pode acabar tendo algum problema lá na frente, né? Sim. Então sempre é bom estar perto. Mas voltando ao empreendedorismo, quando tu abriu, né, a empresa, tu saiu da onde tu estava e abriu a empresa, qual que foi o principal choque de realidade que tu teve? Montar a estrutura, ok, não é difícil. No meu caso, como eu era servidora pública, e por mais que o salário fosse alto ou baixo, eu tinha um valor fixo todo final do mês, estável. Então, o meu maior baque foi esse. Porque, tipo assim, quando tu monta uma coisa, ou tu tem aquela grana separada para te montar, que não foi o meu caso, nós começamos, tipo, cara e coragem, vamos lá e vamos encarar as contas e vamos montar, né? Ou tu tem alguém que te financia, ou tu faz assim, na cara e coragem, vamos lá. Graças a Deus eu tenho um parceiro muito bom que me ajudou bastante, me ajuda no dia a dia e que encarou junto comigo, porque no início eu não queria. Quem me deu mais força foi ele. E ele me dizia, tu é capaz, tu faz, tu vai. Porque, por causa desses medos, sabe, que a gente não sabe o que vai ser depois que tu abrir a porta, né? Como vai ser depois que tu abrir a porta? Então eu acho que o que mais nos primeiros meses, até eu conseguir me acostumar com a ideia de que tem mês que vai estar sobrando, tem mês que vai estar empatado e tem mês que vai estar ali, né? Então, porque é aquela coisa, é um pouquinho sazonal. O teu cliente que vai vir fazer um procedimento hoje, claro, ele vai voltar. Mas não significa que às vezes semana que vem ele está lá novamente, né? Ele vai retornar quando precisar novamente, quando tiver que fazer uma segunda sessão. Então, tipo, não é aquela coisa fixa. Tu sempre tem essa questão do balanço financeiro. E acho que isso hoje, graças a Deus, já está estabilizado, já está bem. Mas no início, acho que foi o meu maior baque, sabe? Para não ter aquela certeza de como seria até o final do mês. E no final do mês, tu concursada, principalmente no dia 30, dia 1º, tá na conta. Chuva, sol, tem luz, não tem luz. Vai estar lá. Vai estar lá. Exato. Agora, tu tendo o teu negócio, tu tem que buscar os clientes, fazer todo o procedimento antes de compra de materiais, estrutura, organização, controle, documentação. Todas as documentações que creio que vocês devem ter bastante documentação. Sim, eu tenho na realidade uma assessoria jurídica que me auxilia, porque tem bastante documentação, né? E termo que autoriza isso, e termo daquilo, e termo não sei o quê. Justamente para ter tudo certinho, né? É melhor fazer sempre pelo certo. Sempre é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, né? E nessa área é uma área que também você tem uma fiscalização muito grande. Muito rigorosa. Então, é mais complicado que às vezes... talvez alguma vez tu até pensou. Exato, eu não pensava que fosse assim. Eu achei que fosse bem mais tranquilo, essa parte burocrática. A parte que é burocrática deve ser muito chata, grande. É chata, é muito grande. E às vezes o pessoal que está começando a empreender não pensa nisso. Exato. Sabes que teve uma vez, vou te contar só uma história, que teve um senhor, um cliente meu, que me disse assim, me pediu se eu ainda dava curso de massagem, né? E eu disse que eu tinha parado, porque eu estava com a minha pequena, enfim, que eu não tinha tempo para isso, e precisa de um tempo para dedicação para isso, e que eu não estava conseguindo ir com a minha clínica. Eu tinha bastante movimento, eu não estava conseguindo. E daí ele me disse, não, porque eu tinha minha neta que queria fazer, enfim. Eu disse, legal, se eu vier a retornar, eu lhe informo, e se não, passei o contato da ED, enfim, que ainda continuava dando e tal. E daí ele me disse, não, porque faça a conta, se tu fizer tantas massagens, não sei o quê, na semana, no mês. Daí eu olhei para ele e disse, tá, agora vamos sentar e vamos ver o outro lado. Daí o senhor põe no papel o aluguel, a água, a luz, o documento da prefeitura, o alvará, o não sei o quê, o desgaste disso, daquilo. Quanto vai sobrar no final? E daí ele me disse, não tinha pensado nisso. Porque às vezes, quando a gente começa a empreender, tipo, quando eu comecei a empreender, tinham coisas que eu não tinha nem noção do que iriam ser. Porque eu nunca fui empreendedora, eu sempre fui empregada, né? Eu já tive há um tempo atrás, muito tempo atrás, uma empresa de terceirização de costura. Logo que eu cheguei em Serafina. Mas era diferente, era uma coisa que, tipo assim, era aquele serviço, tu fazia aquilo, o serviço vinha, era terceirizado, não tinha um custo alto para aquilo, né?
E quando tu põe um negócio teu, que tu tem que gerar custo, gerar movimento, é diferente. E daí foi ali que eu comecei a me apertar. Eu disse, meu Deus, e agora, né? Porque a gente não tem real essa noção. A gente estuda na faculdade, na pós-graduação, mas é uma coisinha mínima assim. E às vezes tu pensa, o que estão falando não é realmente o que acontece. Porque às vezes tu vê na rede social, que parece ser tão fácil, né? E daí às vezes as pessoas dizem, mas não deve ser tão difícil. E quando tu realmente faz, é quando tu vê que o negócio não é que seja fácil, mas tu tem que engrenar bem ali para começar. Para conseguir se manter no mercado. Exato, para se manter, porque hoje a concorrência é muita. Eu sempre digo, só o brilho para todos. Então, o que eu faço, provavelmente aqui em Serafina, só aqui, tem muita gente que faz. Mas, às vezes, a pessoa me procura pelo meu trabalho, ou pela eficiência, ou pelo carisma, ou pela energia do local. Enfim, tem alguma coisa que em mim estão buscando que associa a energia daquela pessoa. Então, ela vem até mim. Não deu certo comigo? Tem um outro profissional. Então, assim, todo mundo tem espaço. Porém, esse espaço tem que ser trabalhado para te mantê-lo, né? E às vezes é aquilo que às vezes as pessoas que começam acham, não fazem a conta do valor do investimento, da manutenção, e aí fazem o que cobram mais em conta. Então, talvez um procedimento custa 10, Cobra 5. Tem alguém que cobra 5. Mas 5 já para mim já tá bom. Sim. Tá, mas aí tu somou todo o custo. Todo o teu custo. Às vezes não falta uma planilha de custo. Por isso que muitas empresas, dentro de 3, 4, 5 anos, elas acabam fechando, né? Exato. E é difícil. E eu te digo que é difícil porque eu senti essa dificuldade e eu vou te dizer que agora depois... É pouco tempo que eu tenho a minha empresa, são 2 anos e meio só. Mas é agora que eu tô começando a entender isso, sabe? Porque, tipo assim, no início eu também não calculava nada. Era aquela coisa mais ou menos assim... Preciso de gente, porque tu tá abrindo, né? Então, o teu faturamento vai a tranco e barranco, né? Depois é que tu começa a sentar e ver. Porque tem coisas que às vezes ou tu aprende, tu estuda para isto, ou depois tu tem que aprender no dia a dia conforme vai indo, né? E às vezes mesmo aprendendo, o teórico é diferente do prático. Então, às vezes tu tem que levar umas rasteirinhas para te aprender como vai, mas depois engrena. E na faculdade, provavelmente, atua também ligado à área da saúde. Provavelmente também os professores, não tem professores de empreendedorismo, administração, economia, essas coisas, né? Não. É falar da parte boa, né? Eu sempre brinco. Exato. É falar da parte boa, né? Às vezes ela fala, um procedimento custa tanto, tá? Aí o brilho no olho. Legal. Só que desse tanto, quanto vai te sobrar, né? Então, eu sempre brinco, a gente aprende que a parte boa, o que tu vai fazer de bom, deixar o outro bem, e o que tu vai ganhar. Ai, que bom. Mas e disso? Toda essa outra parte do empreendedorismo some, né? Lá no final sobra. Claro, sempre tu tem que ter, né? Senão tu não trabalha. Mas essa parte ninguém te conta. A parte do teu lucro... Ninguém conta. Ninguém conta quanto é o lucro real de fato, né? Exato, real de fato. Bom, Denise, vamos falar um pouquinho também da tua história, né? Também com a enfermagem, Sim. técnica de enfermagem, ficou um bom tempo aqui em Serafina Correia. Tu trabalhou também no hospital ou não? Trabalhei no SAMU no último tempo, SAMU. mas pelo posto de saúde, porque na realidade o SAMU aqui de Serafina, o pessoal é cedido, né? São funcionários públicos cedidos devido a um acordo que eles fizeram com o SAMU do Estado pro SAMU. Então eu trabalhei bastante tempo, eu fiquei aqui em Serafina 14 anos, eu acho, quase 15. E daí, nesse tempo, eu fiquei um tempo no posto de saúde, postinhos diversos, comunitários, né? enfim, porque a gente vai rodando, não é um lugar fixo sempre. E o último tempo ali eu estava no SAMU, daí fui cedida ao SAMU. E o que mais te dá saudade da área da enfermagem? SAMU, acredite se quiser. Meu marido disse que eu não sou muito normal. Mas é que assim, eu gosto daquela sensação da adrenalina, eu gostava, sabe? Tipo assim, em tu chegar, às vezes a gente não sabia nem o que a gente estava realmente esperando. E tu poder fazer alguma coisa por aquela pessoa que estava, às vezes, numa situação debilitada, que não podia se ajudar e que tu podia ajudar ela, sabe? Acho que isso era uma sensação que eu gostava de ter, sabe? Essa sensação de estar sempre... Meu Deus, o que vai ter hoje? O que não vai ter, sabe? Isso acho que às vezes eu sinto falta. Às vezes eu tô sentada assim na cadeira e eu ouço a ambulância. No início, logo que eu saí da prefeitura, eu fazia isso, de levantar. Sabe assim, dava aqueles 2 segundos e tu pensava, opa, volta, né? Porque acho que tu fica tão acostumado que parece que tu escutou, é automático.
Depois, com o passar do tempo, tu vai vendo que não é, enfim. Mas eu gostava bastante dessa parte. Não que eu não gostasse do restante, mas essa parte eu vou te dizer que quando me pediram para ir, no início eu não queria. Sabe aquela coisa, não trabalha final de semana, não quer trabalhar final de semana, enfim. Mas quando eu comecei a trabalhar, eu me apaixonei. E assim, eu gostava muito. Acho que o que eu mais sinto falta ainda é isso. É da área do SAMU. Sim. Tu fez faculdades, fez cursos, sim. enfim, todos ligados à área da saúde. Sim. Qual outra área, exceto a área da saúde, que tu talvez gostaria, pretenderia fazer, atuar também? Olha, eu Ou vou tu te não se dizer vê que eu não fora? me vejo fora. Tipo assim, se um dia alguém me dissesse, tu não pode hoje mais trabalhar com o que tu trabalha, que é essa parte, não só de estética, mas desde cuidar de uma pele até fazer uma estética numa pessoa, por exemplo, ou na parte que junta isso, que agrega nessa parte de maço, enfim, que é tudo um conjunto, né? Eu talvez voltaria para a área da enfermagem, mas não sairia da área da saúde, sabe? Porque acho que essa questão do lidar com pessoas, eu sei que, por exemplo, trabalhar numa loja, trabalhar no marketing, tu convive com pessoas. Eu gosto muito de falar, talvez podia ser radialista, tô brincando. Quem sabe, né? Tô brincando. Olha, Mas, tipo assim, eu sou muito falante, muito espontânea e eu gosto de estar com pessoas. E essa questão do cuidar realmente é meu, sabe? Eu gosto disso. Mas não é o cuidar de paparicar, é o cuidar de olhar a pessoa e ela te dizer, como eu tô diferente, como eu tô melhor, seja numa questão patológica ou numa questão estética, sabe? Tipo, isso me traz uma paz, uma coisa boa, sabe? Que bom que eu pude ajudar, que bom que fui eu que trilhei esse caminho, sabe? Isso me deixa bem. então tu não sairia da área da saúde? Não sairia, acho, da área da saúde. Bom, vamos falar agora do teu espaço. Quais são os diferenciais, quais são os contatos, onde tu tens o teu espaço. Então, vamos fazer uma divulgaçãozinha. Vamos lá. Ai, que bom. Bom, o meu espaço fica mais fácil de explicar que é ao lado do Carneiro de Campos, que todo mundo conhece a escola. Mas fica ali próximo ao SUS, ao Carneiro de Campos, fica na Ipiranga, 2910, sala 201. Não tem como não achar o meu espaço, porque eu resolvi fazer uma coisa um pouquinho diferente. Eu coloquei películas cor-de-rosa nos vidros, que eu sempre amei muito rosa desde criança e foi uma coisa que eu quis colocar quando eu tive meu espaço. E até para evitar essa questão de enxergar dentro e fora, porque às vezes a pessoa fica despida, enfim, né? E daí, para ter um conforto, quem está lá dentro não se sentir privado, numa privacidade. Então, eu coloquei essas películas, fica lá. Hoje eu trabalho. Comecei a trabalhar lá quando eu abri com massoterapia, só com massoterapia, porque eu ainda não tinha terminado, estava finalizando a faculdade de estética e cosmética. Então, eu continuava só na área da masso. Daí, depois eu fui agregando, no que eu me formei, fui agregando procedimentos mais simples, que eu levo até hoje, limpeza de pele, rejuvenescimento, hidratação. E aos poucos eu fui agregando capilar, tratamentos para queda, tratamento para virma, enfim, toda essa parte de capilar. Daí fui agregando facial, fui começando com alguns preenchimentos, que hoje eu trabalho com preenchimento e full face, preenchimentos individuais para pequenas coisas que têm que ser mudadas e full face para dar um upzão quando a gente precisa. Trabalho com laser, trabalho com toda a parte de emagrecimento, celulite, estria, então toda essa parte que a mulherada procura mais do que o homem procura mais a parte facial e capilar. E eu tenho alguns clientes também que agora, graças a Deus, estão começando a se cuidar, vocês estão começando a se cuidar, essa parte também de cuidar de perda de medidas, querer estar bem fisicamente, mentalmente, né? Então isso é legal. Eu tenho uma Nutri que me auxilia quando eu preciso nesses processos também, porque não adianta só fazer estética se a gente não cuidar da nossa saúde também, né? Então tem todo um processo. E gostaria muito, vou deixar um spoiler aqui, que talvez, assim, a um curto prazo, o meu marido, ele trabalha na parte da medicina, e daí eu estou tentando agregar ele, vamos ver se eu consigo ali. Tem projetos, vamos ver como é que vai para fazer dessa parte da estética virar saúde estética, né? Porque eu acho que isso é muito importante também. Mas hoje eu faço vários procedimentos. Então, desde o inicial até um pouquinho mais... Nada que seja invasivo, porque apesar de todo mundo achar que a agulha é invasiva, ela não é invasiva, ela é intradermo. Ela vai, no máximo, ali até derme, a gordurinha e deu. Ela não vai num órgão, ela não vai lá dentro. Então, nada que possa vir a prejudicar. Claro, todo procedimento estético tem um risco.
Mas, de um modo geral, quando ele é bem feito por um profissional especializado, da forma correta, com a higiene certa, é para ter um sucesso. É por isso que tem os profissionais. Exato. Uhum. E tem que buscar um profissional que tenha Sim. formação, que saiba o que está fazendo. Exatamente. E tu sabes que nessa parte, eu digo que a enfermagem me auxilia muito. Porque, tipo, hoje tu vai fazer um procedimento estético, todo e qualquer procedimento estético existe um risco. Todo e qualquer pode dar uma reação, que seja uma reação alérgica, uma reação, enfim, qualquer pode. Não significa que vai, mas pode. Mas hoje a gente tem que saber tratar, hoje a gente tem que saber como reverter, o que fazer, né? E acho que a gente aprende isso, né? Quando tu vai fazendo especialização, tu faz pós, tu faz isso, tu faz aquilo, tu aprende. Mas a gente vive num constante aprendizado. Mas eu acho que essa parte da enfermagem me auxilia bastante. Porque tem muita coisa que eu levo para a área da estética da enfermagem, sabe? Então, me ajuda bastante. E também são duas áreas também ligadas, Ligadas. Né? Uhum. Tanto que hoje muita gente da enfermagem trabalha com a parte que é enfermeiro esteta, ou enfim, biomédico esteta, enfim, dessa parte que trabalha com estética. Com estética. E é uma área que cresceu e cresce muito, né? Muito, bastante. E aqui em Serafina Corrêa, né, tu já falaste que tem alguns homens que procuram, mas não muitos ainda, né? Ainda não muitos. Espero, né, deixa o recado aqui, que mais procurem. Porque não é uma questão só de estética, de se olhar no espelho e estar bonito, é uma questão de saúde também, muitas vezes, né? Porque dentro dessa área da estética, por vezes a gente vê que faltam vitaminas, que faltam algumas coisas que as pessoas nem sabiam que faltava e que vai te dar uma condição de vida, uma condição de saúde melhor, né? Não sou médica, já deixo bem claro, mas tem alguns polivitamínicos que a gente pode orientar a ser tomados, né? Então, nutracêuticos, enfim, alguns tratamentos, por exemplo, na queda capilar, em alguns tratamentos de emagrecimento, tem alguns nutracêuticos que a gente pode entrar para auxiliar, que não são medicamentos, que são só realmente nutracêuticos, né? Que não são considerados da classe de medicamentos que são usados por médico. Então, isso auxilia bastante também. E o homem tem que se cuidar. Porque, assim como a mulher, também tem que ficar lindo e maravilhoso, né? Deveria se cuidar um pouco mais, né? Faz parte. Mas, enfim, vamos falar também os teus meios de comunicação, teus contatos, quem quiser te conhecer um pouquinho mais da tua estrutura, do teu espaço, quiser talvez ir lá conhecer ou conversar contigo, tiver algumas dúvidas, enfim. Quais são teus contatos? Sim. No Instagram, meu contato é @denicaciava. Meu celular posso passar, que é o telefone de contato da clínica, é 54991375414. E lá na minha clínica as portas estão sempre abertas. Todo mundo que quiser ir lá conhecer, me conhecer, conversar. Eu brinco, às vezes, vamos trocar figurinha, vamos até entre colegas, às vezes eu tenho um hábito, às vezes, de a gente senta, conversa, troca uma ideia, porque isso é legal também, né? Eu acho que é crescimento. E assim, venham lá, tomem um café, conversem, tirem suas dúvidas, não paga para isso, né? Então, é bacana, porque vão conhecer um pouquinho do meu trabalho e, às vezes, a dúvida que tem e não tem coragem de perguntar, vai lá, me pergunta, a gente vai ver uma dificuldade, uma coisa, vamos resolver juntos. Para tudo tem solução, né? E quem quiser conhecer, é interessante. Às vezes, a pessoa chegar lá com a sua dúvida e esclarecer a dúvida. Claro. Antes de, talvez, procurar fazer um procedimento ou procurar um outro profissional, enfim. É bom sanar as dúvidas todas que tem antes, né? Sempre. Isso não paga para sanar, Não né? paga. Não tem custo. Pode vir lá bem então, tranquilo, até alguma vamos avaliação, é sempre interessante, Sim, né? é sempre interessante. Eu sempre digo que, tipo assim, as pessoas normalmente me chamam, conversam. E as pessoas, às vezes, me pedem valor muito por Instagram, por telefone. É difícil, às vezes, tu passar um valor. Porque depende do que tu vais fazer, depende de cada paciente. Às vezes, a pessoa me diz, eu tenho, sei lá, uma flacidez aqui. Só um exemplo, né? Mas, às vezes, o que ela precisa não é exatamente aquilo, o que incomoda é aquilo, mas daí eu consigo dar uma dimensão para ela e ela conseguir enxergar aquilo que talvez está produzindo isto. O foco do que está ocasionando essa flacidez, que se a gente trabalhar é mais fácil de tratar do que, às vezes, o foco que ela viu no espelho, né? Então, a gente, como profissional, tem esse dever de entrar e poder conduzir da melhor forma possível. Então, isso, às vezes, é só sentando e conversando, né? Porque por foto é difícil. Às vezes, no falar, eu te explicar uma coisa, às vezes, tu entende da tua forma.
o outro vai entender de outro. Mas se eu estiver conversando contigo pessoalmente e poder te esclarecer, é diferente. É mais fácil. É mais fácil. O entendimento. As pessoas mais procuram para fazer? Qual que é o procedimento que mais procurado, pelo menos na tua clínica hoje? Hoje eu trabalho bastante com perda de medida, né? Perda de medida, emagrecimento, enfim, gordura localizada de uma forma geral. Trabalho bastante com facial, hoje também, desde a limpeza de pele até os preenchedores. A pessoa começa com a limpeza de pele, daí vê, olha, aqui não tá legal, vamos dar uma melhorada aqui. Bioestimulador para trabalhar essa questão de colágeno, seja facial ou corporal, tem bastante procura também. Ainda tenho bastante procura na parte de maço. Normalmente o meu paciente que vem para o corporal ou facial acaba entrando na massa ou da massa ou vice-versa. Ele vira meu cliente de um modo geral, digamos, né? Eu consigo dar uma assistência um pouquinho maior para ele em ambas as partes. E hoje também eu trabalho muito com ozônio, né? Com ozonioterapia, tanto na parte de estética, quanto na parte de algumas coisas de dores também. Por exemplo, uma dor muscular, que às vezes na parte da massoterapia eu não consigo aliviar, ou eu vou machucar esse músculo para aliviar, eu trabalho ozônio antes de trabalhar essa musculatura. Por exemplo, para ter um alívio, porque ele desinflama. Na parte da estética, ele aumenta muito o metabolismo, faz toda essa questão de diminuir essas células dos adipócitos, fazer essa quebra dessa gordurinha, né? Então, a gente trabalha bastante, eu trabalho bastante com ozônio na parte da estética também, para flacidez, para gordura localizada. Então, assim, tá tendo uma saída bem boa. Agora começou devagarinho e agora tá sendo quase um dos focos principais da clínica. A parte facial de harmonização e a parte de ozônio. A parte de ozônio e a parte facial que está tendo mais procura neste momento. É que nem eu te disse, às vezes é sazonal, sabe? Tipo assim, agora é assim, dali a pouco para e vem uma procura por outra coisa. Porque essa questão de rede social influencia muito, né? Daí alguém começa a postar alguma coisa, alguém famoso e tal, o pessoal começa a procurar, né? Então isso influencia bastante. Então é um pouco sazonal. Tem coisas que são sempre. Essa questão, por exemplo, de uma simples limpeza de pele, todos têm que fazer pelo menos uma vez no ano, né? Então, não é uma questão só de estética, é uma questão de saúde. Tem algumas coisas que são estéticas, que daí, às vezes, é essa questão do que está em alta, né? Que também, daí, isso vai nos rege o nosso caminhar, né? O que está em alta no momento é o que tu mais vai fazendo. Dali a pouco aquilo para, vem a outra coisa. E tem alguns carros-chefes que permanecem sempre. Que sempre vão. Bom, Denise, vamos, né, para nós finalizarmos a nossa conversa. Tu teve possibilidade de morar fora do país, Sim. Tu é natural de outra cidade e escolheu Serafina Correia. Sim. Né? Talvez tu teria mais oportunidades morando em outra cidade maior, quem sabe. Mas por que escolher Serafina Correia? Te digo que antes de começar a trabalhar na estética, essa questão do concurso público me segurava bastante, por ser essa questão daquela segurança financeira. Quando eu resolvi deixar o concurso, me exonerar do concurso e seguir o meu negócio, foi exatamente quando eu recém tinha tido a minha filha, porque hoje a minha filha tem 3 anos. Então, também é pequenininha. E daí eu pensei, eu gosto daqui, tenho muitas amizades aqui, conheço muitas pessoas aqui, criei um vínculo, graças a Deus, com muita gente. Então, não que se eu fosse para outra cidade para ter um crescimento profissional maior, que com certeza talvez eu tivesse. Porque acho que todo mundo que está aqui tem um crescimento, mas às vezes num centro maior o teu crescimento é proporcional ao centro que tu estás, né? Então, mas eu acho que aqui é uma cidade ainda tranquila para morar. É uma cidade boa, é uma cidade que tu consegue ir no supermercado tranquilo, ir na farmácia tranquilo. Claro, às vezes tem algumas coisas que aconteceram comigo também, com a minha filha, mas coisas particulares, enfim, que a gente não gostaria que acontecesse no dia a dia, mas que ainda são relevantes, são pouquíssimas coisas comparado com cidades grandes. Então, acho que para ter uma família, que a gente resolver ter uma família e viver um pouquinho melhor, ainda aqui é melhor. Né? Esse convívio, esse poder ir na casa de alguém com mais tranquilidade, levar teu filho na escola com tranquilidade, isso ajuda bastante.
É uma cidade ainda, uma cidade pequena, mas que tem bastante opções. Opções, tem oportunidades, opções, trabalho, movimento, as pessoas se cuidam, as pessoas... Então, é um comércio que gira, né, independente da tua profissão. Então, apesar dela ser pequena, ela é desenvolvida. Poderia ser mais? Talvez sim, talvez não sei, né? Mas, enfim. Mas, aos poucos, a gente vai caminhando para ajudar esse desenvolvimento. E aos poucos também todos nós vamos nos desenvolvendo. É verdade, e vamos todo mundo. transformando o futuro da nossa cidade. É verdade. Denise, muito obrigado por dedicar um pouquinho do teu tempo, por estar aqui conosco. Gostaria de deixar o espaço, caso a gente não comentou algo, não falou algo que é pertinente, por favor, fique bem à vontade. Tá. Não, acredito que muita coisa a gente comentou. Claro, tem algumas coisas que às vezes depois tu lembra, mas talvez num outro momento. Eu que agradeço a oportunidade, primeiro pelo espaço, pela visibilidade. Fico lisonjeada porque provavelmente é porque estou sendo vista. E quando a gente está sendo vista é porque o teu trabalho está sendo bom. Então, isso me deixa bem feliz. Perfeito, muito obrigado. Obrigada. Por estar aqui compartilhando um pouquinho da tua história, tua trajetória. Sucesso para ti, que cada vez tenha mais oportunidades, cada vez tenha mais clientes e empreenda cada vez mais na nossa cidade. Obrigada. Muito obrigado, Denise. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai encerrando o Sala 203 por aqui. Lembra de se inscrever nos nossos canais do YouTube, também no Instagram e também no nosso Facebook. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Você que mora em Serafina Correia e região e sofre com dores na coluna, ciático, dores musculares ou nas articulações, precisa conhecer o Instituto Coluna Vertebral. Faremos uma avaliação criteriosa para o seu caso, utilizando os melhores tratamentos na área da quiropraxia e fisioterapia, para que você tenha menos dores, mais saúde e qualidade de vida. Siga a nossa página no Instagram, clique no link da bio e nos chame pelo WhatsApp. 2025 apenas começou e nós, aqui da Aura Serafina, já estamos preparados para lhe entregar o melhor tratamento odontológico da cidade. Aqui você faz todos os exames necessários para um diagnóstico correto e preciso do seu caso, facilitando assim o seu tratamento. Estamos preparados e apostos para lhe dar a melhor experiência no seu atendimento. Então, entre em contato agora mesmo e agende a sua avaliação. É simples, rápido e fácil e pode mudar a sua vida.